Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos possam estar aí na paz do Senhor, que possamos ter um dia produtivo, um dia repleto aí de muita vida, muita luz, muita energia, para que possamos ter forças também para continuar nossa caminhada, amém? Vamos começar nossa manhã. Hoje nós começamos as notas explicativas do Evangelho de Mateus, capítulo 23. Oremos. Senhor nosso Deus, que nesse momento, Senhor, desça sobre nós conhecimento, discernimento, para que possamos, através dos seus ensinamentos, das suas palavras, direcionar as nossas vidas com sabedoria, olhar por nós e nos guiar na direção certa, para que assim possamos vivenciar a sua vontade e não somente a nossa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, nossos amores. 23, 1, 12. Advertências contra os mestres da lei e os fariseus. Jesus adverte a multidão e seus discípulos a não seguirem a falsa liderança dos fariseus. Versos 1 a 12. Em seguida, pronuncia sem rodeios os ais sobre esses líderes por causa das suas ações mortíferas. Versos 13 a 39. 23, 2. Os escribas e os fariseus eram dois grupos distintos, embora houvesse alguma sobreposição entre eles. Os escribas eram os especialistas interpretativos e profissionais da Torá em si, enquanto os fariseus eram os especialistas em questões teológicas que a Torá suscitava. Cadeira de Moisés, tradicionalmente entendia como se referindo de forma simbólica à autoridade de Moisés. Contudo, evidências arqueológicas recentes revelam uma cadeira literal, móvel, encontrado em sinagogas primitivas. Seja literal ou figurada, ela se refere a um lugar a partir do qual os especialistas na lei ensinavam. 23:3. Façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. Jesus reconhecia a função oficial dos fariseus como intérpretes da lei de Moisés e, enquanto interpretassem corretamente a Escritura, deviam ser obedecidos. Contudo, portanto, conecta este verso 3 ao verso 2 e a menção de Moisés assim. Tudo o que eles disseram a vocês provavelmente deve estar limitado a tudo o que eles disseram a vocês sobre a lei de Moisés e não inclui os posteriores e extensas adições dos fariseus às leis mosaicas feitas por mestres rabínicos. Mas não os limitem em suas obras. Jesus está prestes a mostrar que boa parte das práticas dos fariseus não fazem e da sua tradição extra-bíblica está equivocada. 23:4. Fardos pesados. Descreve a tradição extra-bíblica dos rabinos, que foi um dos pilares da vertente farisaica do judaísmo. Ela era considerada um meio de tornar o Antigo Testamento relevante às novas situações da vida, mas suas pesadas obrigações haviam se tornado penosas e opressivas. 23:5. Filactérios. Pequenas caixas feitas de couro e em formato de cubo, contendo passagens bíblicas escritas em pergaminho. Elas são usadas no braço esquerdo e na testa como uma forma literal de obediência à admoestação de Deuteronômios 11:18. Compare Êxodo 13:9 e Deuteronômio 6:8. Franjas. Borlas com um cordão azul amarradas às quatro
pontas das vestes de um homem. Números 15, 37 a 41 e Deuteronômios 22, 12. Lembrando o povo de obedecer os mandamentos de Deus e de ser santo. Números 15, 40. 23, 6. Primeiro lugar, os assentos nos banquetes eram reservados aos convidados com base em sua posição ou status. Primeiras cadeiras nas sinagogas. Escavações nas sinagogas primitivas da Galiléia indicam que assentos em forma de bancos foram construídos junto às paredes laterais da sinagoga. Veja a nota Lucas 4,16. A sinagoga e o culto judaico. Em qualquer local de reuniões, alguns lugares são considerados melhores que outros. 23,7. O título mestre, que em hebreu rabino significa literalmente meu senhor, mas era utilizado geralmente para os mestres da lei mais destacados, em geral, os responsáveis pelas escolas rabínicas. 23, 8 a 10. Não serão chamados de mestres, não chamem ninguém de pai, nem queiram ser chamados de guias. Os discípulos de Jesus não deveriam tentar obter autoridades uns sobre os outros, como mestres ou instrutores, visto que Jesus é, em última análise, o mestre e instrutor de cada discípulo. Um só mestre de vocês, um só é o guia de vocês, a quem o discípulo presta contas. Jesus não proíbe literalmente o uso de títulos como mestres, doutor ou pai, para todos os tempos e em todas as circunstâncias, mas proíbe seus discípulos de usarem esses termos do modo como os fariseus o usavam, em espírito que exaltava erroneamente os líderes e reforçava o orgulho humano. 23, 13 e 36. Ais de juízo contra os mestres da lei e os fariseus. Jesus agora se dirige diretamente aos escribas e fariseus, proferindo uma série de 7 aqueles sobre quem ecoa as repetidas críticas feitas durante seu ministério. Esses 7 as contrastam com as 7 primeiras bem-aventuranças que introduzem o Sermão do Monte e descrevem os verdadeiros discípulos de Jesus, 5:3, 9. Para uma lista semelhante de ais, veja Lucas 11, 37, 54, 23, 13. Primeiro ai, a porta fechada. Os ais são um misto de condenação, lamento e tristeza. Os mestres da lei e os fariseus são falsos líderes que afastam as pessoas do reino dos céus, ao invés de aproximá-las dele. 23, 15. Segundo ai, convertidos ludibriados, Jesus não critica o proselitismo em si, mas a maneira pela qual os fariseus buscam zelosamente os convertidos, tão somente para colocá-los debaixo do pesado fardo das muitas exigências de suas tradições extra-bíblicas. Filho do inferno, literalmente filho do Gená, uma referência ao Vale dos Filhos de Rinom, logo ao sul de Jerusalém, onde o lixo era queimado. Escritos judeus e neotestamentários usam o termo como uma imagem metafórica do castigo eterno. Veja a nota 18, 6 a 9. E aí, meus amores, eu acho que eu vou parar por aqui. Deixa eu ver aqui como que nós vamos estar na próxima. Vamos ver se a gente consegue ler mais um pouquinho. 23, 16, 19. Terceiro ai, juramentos obrigatórios. Os fariseus distinguiam juramentos feitos pelo santuário de juramentos feitos pelo ouro do santuário, bem como juramentos feitos pelo altar, de juramentos feitos pela oferta que está sobre o altar. Como na maior parte de seu sistema doutrinário, eles se concentram em
distinções superficiais e equivocadas e ignoram os princípios mais elevados da lei. 23, 20 e 22. Quem jurar, quem tem fé em Deus e reconhece sua responsabilidade constante na presença de Deus, precisa apenas de um simples sim ou não, como juramento válido. 23, 23. Quarto ai, negligencia dos assuntos mais importantes da lei, dízimo. A lei mosaica exige que 1/10 de tudo o que era produzido fosse dado para a obra contínua do Senhor, um encargo dos levitas e sacerdotes, por exemplo, em Levítico 27, 30 a 33. Hortelã, endro, cominho. Os fariseus eram tão escrupulosos em seguir essa prescrição que davam o dízimo até das suas menores colheitas do jardim. Jesus não diz que eles estavam errados nisto. Vocês deveriam fazer essas coisas, e sim que eles deveriam fazer isso sem omitir as questões ainda mais importantes. 23, 24. Coam um mosquito. Os rabinos coavam o vinho para remover até mesmo pequenos insetos considerados impuros. Levítico 11, 23 a 41. E que poderiam contaminar o vinho. Engolem um camelo. O camelo era o maior animal terrestre da Palestina. Mateus 19, 24. Também cerimonialmente impuro. Levítico 11, 4. Jesus está, obviamente, preferindo uma hiperbole, afirmação exagerada com a intenção de estabelecer um argumento. Os fariseus haviam se perdido nos detalhes minuciosos, enquanto negligenciavam a intenção primordial da lei. 23, 26. Quinto ai, exterior limpo, interior impuro. Limpe primeiro o interior. Ao procurarem pureza externa, os fariseus ignoravam a corrupta condição interna de seu coração. 23, 27 a 28. Sexto ai, sepulcros pintados de branco. Os fariseus eram semelhantes aos sepulcros que nos dias de Jesus podiam ser por fora, mais belos, mas interiormente nada continham, senão morte e podridão. Esses sepulcros eram normalmente pintados de branco para que os transuentes pudessem identificá-los com clareza, uma vez que as pessoas se tornariam impuras por 7 dias se tivesse qualquer contato com eles. Números 19, 16 e também Lucas 11, 44. 23, 29. Sepulcros, túmulos. A arte funerária se tornou rica e variada por volta desta época, difundindo a ornamentação das fachadas de túmulos, ossuários e caixões de pedras, bem como pinturas em muros e desenhos em superfícies. 23, 29 e 32. Sétimo ai. Descendentes dos assassinos dos profetas. Ao planejarem a execução de Jesus, os líderes religiosos mostram que estão seguindo os passos dos seus antepassados que perseguiram e mataram os profetas de Deus. 23, 33. Serpentes, raça de víboras. Termos praticamente sinônimos que intensificam a culpa desses líderes religiosos. Veja notas em 3, 7, 12, 33, 35. 23, 35. O intervalo entre o sangue do justo, Abel, Gênesis 4, 8 a 11, e o sangue de Zacarias, Segundas Crônicas 24, 20 e 22, abrange toda a história bíblica do Antigo Testamento. Abel foi a primeira pessoa assassinada no Antigo Testamento e Zacarias é o último assassinado, uma vez que em 2 Crônicas, onde o assassino de Zacarias é relatado, e o último livro no canone hebraico, veja 2 Crônicas 24, 20 a 22. Existe, contudo, uma dificuldade com a frase filho de Baraquias, visto que em 2 Crônicas 24, 20, Zacarias é chamado de filho do sacerdote Joiadá, ao passo que o mais famoso
profeta que escreveu o livro de Zacarias é Zacarias, filho de Baraquias, Zacarias 1:1. Várias soluções têm sido propostas, da mesma forma que o profeta Zacarias pode ser chamado de filho de Baraquias, Zacarias 1:1, ou de filho de Idô, edital 6:14, Ido era seu pai, seu avô, quer dizer. Assim, Zacarias, de 2 Crônicas 24:20, pode ter sido filho de um Baraquias diferente e não relatado com Joiadá, que viveu 130 anos, 2 Crônicas 24:15. Amores, eu vou continuar porque tá terminando, tá? Então, o pessoal aí do Instagram, se ficar sem, vai lá no YouTube, tá bom? Por gentileza. 2 Crônicas 24:20. Pode não ser Zacarias e sim ao profeta Zacarias, como é sugerido por parte da literatura judaica extra-bíblica, que inclui uma tradição falando a respeito do assassinato do profeta Zacarias, que se aproxima ao fim dos profetas do Antigo Testamento. A frase filho de Baraquias pode ter sido uma adição textual bastante primitiva, feita por um escriba que pensava que Zacarias, filho de Baraquias, fosse o pretendido aqui. Um importante manuscrito primitivo, o sinalítico, realmente omite as palavras filho de Baraquias. Cada uma dessas soluções apresenta uma possibilidade plausível, embora não haja informações suficientes para determinar qual delas é a mais provável. 23:36. Em vez de responderem à oportunidade única que tiveram de receber seu Messias e tomar parte no reino dos céus, as pessoas religiosas desta presente geração continuariam a derramar sangue justo, agora o de Jesus e de seus seguidores, e assim enfrentariam a ira de Deus. 23, 37 e 39. Lamento sobre Jerusalém. Aparentemente, Jerusalém se refere a toda a nação de Israel, pela qual Jesus lamenta profundamente. 23, 38. Casa. No Antigo Testamento, essa é uma expressão para o templo aqui. Possivelmente trata-se de uma referência mais ampla à liderança de Jerusalém. Toda a autoridade religiosa judaica ruirá com a destruição do templo em 70 depois de Cristo. 23:39. Ao citar o Salmo 118:26, Mateus 21:9, Jesus se identifica como o Messias de Deus e Salvador, que mais uma vez virá a seu povo, mas somente depois de um tempo de grande juízo, quando eles finalmente estiverem prontos para recebê-lo. Muito bem, meus amores. Desculpa, eu quis terminar as notas explicativas, a gente passou um pouquinho hoje, tá bom? E a gente sempre vê assim, Jesus só vai vir quando todos nós estivermos preparados. Jesus só estará dentro do nosso coração quando nós estivermos preparados para deixar aquilo que impede a vossa chegada dentro de nós. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, que possamos assim fazer dessas palavras um direcionamento, afirmações da existência do vosso reino, e para que assim possamos estar na sua presença dia a dia, constantemente, indo assim na direção certa, dentro das vossas instruções, que os nossos caminhos sejam direcionados de acordo com a vossa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Até amanhã.